Afinal, por onde começar Berserk? Eu recebo essa pergunta muito ao longo dos anos e até tem aqui um dos primeiros vídeos do canal que fala mais ou menos sobre isso. Porém, além de termos novos materiais desde que eu postei esse guia muito antigo, aqui eu quero falar pra você como começar Berserk, tanto pelo anime, a diferença dos animes, qual vale mais a pena ou não, o que cada um deles adapta e também, numa segunda parte, se você tiver interesse de ler o mangá, o que eu claramente indico, pois é o meu mangá favorito, eu também vou explicar o que já foi adaptado, divisão de arcos, por onde começar, capítulos negativos e tudo mais que vocês quiserem saber sobre esse incrível mundo de Berserk. Pra você que nunca viu, Berserk é uma história sombria, brutal e extremamente emocionante focada em Guts, um guerreiro que luta contra demônios, que tenta se encontrar em meio a uma sucessão de tragédias, uma história sobre corrupção, traição, amizade, o sobrenatural e, por que não, amor. Embora o lado bom em geral esteja implícito entre uma longa lista de coisas tenebrosas, mas vale muito a pena assistir. Como começar a viver este mundo incrível de Berserk? Vem comigo para entender tudo agora e já compartilha esse vídeo com mais pessoas para aquele seu amigo que fica adiando assistir, ler Berserk. Este é o vídeo para todo mundo. Então ajuda no engajamento e já se inscreve no canal para mais conteúdos, inclusive uma playlist recheada só de Berserk. Ah, e falando só de Berserk, no link aqui embaixo você encontra camisetas com estampas exclusivas e lindíssimas inspiradas nesse universo, como a que eu estou utilizando aqui, que é inspirada no Estigma, a marca do sacrifício, e também tem uma de um personagem muito icônico que numa adaptação muito amada, inclusive, nem aparece, School Knight, no detalhe atrás da camiseta com uma estampa mais discreta na frente, escrita Redemption, além de outras opções em loja.com.br/Gabi-Xavier, garanta a sua com descontos e promoções exclusivas para o Brasil todo depois desse vídeo, ou vai nesse link ou clica nos cards aqui embaixo que aparecem as camisetas e vai direto para o site com os preços especiais. Berserk é um mangá de Kentaro Miura que começou a ser publicado em 89. E apesar de já datar de muitos anos atrás, décadas atrás, o mangá tem poucos capítulos em proporção, porque Miura sempre teve um preciosismo muito grande pela arte, pela história, pela produção de cada página dessa jornada do Guts. Com mais de 380 capítulos, hoje Berserk continua sendo escrito de acordo com as vontades e desejos ditos do seu autor, que infelizmente faleceu em 2021, aos 54 anos. Mas de anime, Berserk tem 3 adaptações plenamente conhecidas, ou 4 se você considerar que a Memorial Edition, lançada mais recentemente, ela readaptou, remasterizou e acrescentou cenas daquelas adaptações em filmes de 2012 e 2013. Mas por onde começar? Qual a diferença entre elas? Então, o primeiro anime que adaptou Berserk é o tão conhecido clássico de 1997, que muitas pessoas dizem que é o melhor. Por uma mistura de nostalgia, de preferência pela estética dos anos 90, as cores menos saturadas, um clima mais dark, uma trilha sonora extremamente marcante e 24 episódios para adaptar 2 arcos conhecidos como o Espadachim Negro, aquele arco que literalmente abre o mangá, e a tão conhecida Era de Ouro, o flashback mais importante de Berserk e que dita o rumo de toda a história dali pra frente. O anime de 97, por ser antigo, apesar de clássico, pode afastar muitas pessoas, porque é um traço diferenciado quando você compara com técnicas de animações mais recentes. Algumas pessoas podem achar velho, datado, ruim, embora tenhamos quadros belíssimos nessa época. O estúdio que adaptou foi o OLM, que hoje, por exemplo, produz a tão famosa saga da Apotecária. Mas Berserk, por si só, além da questão da época, nossa, faz mais de 20 anos que esse anime saiu, ainda é uma história muito difícil em design para uma adaptação, porque a riqueza de detalhes nas páginas de mangá é praticamente impossível de ser transportada para as telas sem muita técnica, conhecimento, investimento e tempo para produzir. O anime de 97, entretanto, foi o primeiro contato de muitos dos fãs do mangá, por isso até hoje ele é considerado o melhor. Mas será que é? A gente vai voltar nisso e quais são as diferenças entre ele e as outras adaptações, mas para conhecimento, existiu uma segunda adaptação. Ela foi lançada em 2012 e 2013, uma trilogia de filmes que novamente adaptou o famoso arco da Era de Ouro, o que eu falei que é o flashback mais conhecido e que ditou o rumo da história. Nestes filmes, nós tivemos muitas
muitas acelerações, cortes importantes e menor desenvolvimento do famoso Bando do Falcão, o grupo ao qual o protagonista Guts se junta nesse arco e com quem ele desenvolve importantes amizades. Mesmo assim, nessa adaptação, tivemos inclusão de elementos em 3D que na época foram bastante criticados, mas um design que, à época, nos elementos 2D, foram bem eficientes, com uma trilha sonora também sensacional. E a inserção de personagem importante que foi cortado lá na adaptação de 97, e que aqui estendeu um pouquinho mais para além do famoso eclipse do final do flashback da Era de Ouro e trouxe um desfecho, um gancho importante que seria necessário para uma continuidade de adaptação. Até 2013, nós nunca fomos além do arco da Era de Ouro. E eis que veio a terceira adaptação em anime de Berserk, cronologicamente falando, a que vai mais à frente, aquela que foi lançada em 2 temporadas, em 2016 e 2017. Uma produção recheada de elementos com computação gráfica 3D e que, infelizmente, com notícias e entrevistas que tivemos à época, ficou sabido que não existiam equipamentos, corpo técnico, orçamento e tempo necessário para que eles conseguissem trazer vida, inclusive utilizando a facilitação do 3D, para esses elementos de mundo, personagens, cenários, monstros que fossem, com qualidade, e por isso essa adaptação é extremamente criticada. Por ser a mais nova até pouco tempo atrás, muitas pessoas têm contato com ela pela primeira vez e se assustam. Nossa, que coisa horrível, isso é Berserk? E é um erro você começar por esse anime de 2016, 2017, porque primeiramente, ele não é o começo, ele tá na terceira etapa da história. Segundamente, você assistir isso e ver uma qualidade técnica tão inferior pode te afastar de uma história que é, contraditoriamente, conhecida pela qualidade imensa do seu material, pelo primor que Kentaro Miura sempre trouxe para a arte do seu mundo. Infelizmente, por questões de novo orçamentárias e técnicas, esse anime de 2016-2017 ficou muito abaixo do esperado. Mas em adaptação, ele segue em frente trazendo de forma inédita a cobertura de 2 arcos que nunca tinham sido animados: o arco da Torre da Convicção e o arco do Falcão Milenar. Para você que já assistiu tudo isso e quer ir para o mangá, eu vou falar quais capítulos, volumes do mangá cada um desses animes adaptou, mas antes disso tivemos uma última adaptação, que na verdade não foi um novo anime, mas um bônus, uma remasterização, chamada de Berserk The Golden Age Arc The Memorial Edition, lançada em 2022. Após o falecimento de Kentaro Miura, eles pegaram aqueles 3 filmes que foram lançados entre 2012 e 2013, remasterizaram, melhoraram várias cenas, inclusive elementos em 3D, e acrescentaram cenas, uma original e algumas adaptações do mangá que não tinham ido nos filmes anteriores. Essa nova adaptação, então, pegou aqueles filmes, remontou e dividiu em 13 episódios que conseguiram, à época, em 2022, atingir um público muito maior do que, por exemplo, o anime de 2016 e 2017, e mostrando, de novo, o tal arco de flashback do arco da Era de Ouro, que consegue muito bem ser visto do zero, sem nenhum material anterior. Os filmes e a Memorial Edition não pegam desde o Espadachim Negro, que é o momento de abertura do mangá, e ainda assim eles conseguem ser a ponta inicial para qualquer público completamente ignorante sobre o universo de Berserk. E aqui a gente começa a falar então por onde você deve iniciar a sua visita ao universo de Kentaro Miura, ao mundo de Berserk. Pelo anime de 97, por essa Memorial Edition, pelos filmes. Então, primeiro, gente, o anime de 97, sem dúvidas, é o que melhor desenvolve, mais uma vez, os personagens como um todo. Ainda assim, existem algumas discrepâncias de desenvolvimento, por exemplo, da Casca, na relação dela com o Guts, numa cena e outra. Não é um anime de adaptação perfeita, como muitas pessoas dizem ou têm a lembrança antiga de ter acontecido. Não é verdade. Alguns nomes importantes, como o Apóstolo, conhecido como Wild, ou o personagem icônico do final da Era de Ouro, que aparece no Eclipse e é fundamental, Skull Knight, também não está ali. Puck, que infelizmente não aparece em qualquer uma das versões de adaptação da Era de Ouro e depois é importante no arco da Torre da Convicção, nos eventos que acontecem, por exemplo, no anime de 2016 e 2017, dali pra frente, em relação ao mangá. Não há em 97 qualquer menção aos abusos mais graves que Guts foi vítima na sua infância, além de vários outros cortes, mudanças, acelerações que são naturais de qualquer adaptação das páginas
pras telas. Entretanto, o anime de 97, como eu disse, é a única adaptação que começa pegando o momento do espadachim negro, porque o personagem Guts, ele sofre literalmente desde que nasceu. Porém, a partir do momento em que a gente vai pra Era de Ouro, ele acha seus amigos, ele passa pelo advento do tal eclipse e aquilo muda completamente o seu rumo, ele vira uma figura movida pela vingança, pelo ódio, pela dor. E a gente abre o mangá com isso, o tal arco do espadachim negro. A primeira cena, a primeira página do mangá é extremamente pesada. E muito do que acontece neste arco do espadachim negro é extremamente denso, dramático e difícil de adaptar. E por isso que mesmo nesse anime de 97, o primeiro apóstolo da primeira página não aparece. O apóstolo tão famoso, conhecido e essencial chamado Conde também não aparece. E por isso provavelmente também, e por uma questão de aceleração, que os filmes e a Memorial Edition não pegaram esse momento do espadachim negro. Mas em cronologia, pensem, o mangá abre no que é o presente naquele momento, ele volta para o passado para ressignificar quem é o Guts, qual é a sua história, como tudo mudou, e depois ele vai contextualizando como o Guts virou esse espadachim negro que a gente viu no começo do mangá. É um vai e volta porque ao longo da escrita, o Miura percebeu que ele precisava voltar e explicar a origem daquele personagem que ele estava criando, e é por isso que geram algumas distorções de numeração também do mangá, que a gente vai comentar depois. E depois de toda essa enrolação, vale a pena começar pelo 97? Vale. Você vai ter uma boa visão de mundo, apesar dos cortes e mudanças. Você tem um incrível desenvolvimento dos personagens, mas eu acho que, sendo realista, para grande parte do público atual de anime que nunca teve qualquer contato com Berserk, ou mesmo tem uma dificuldade de lidar com essa estética dos anos 90 que é diferente, com uma animação que não é tão fluida, acelerada, como muitas pessoas têm expectativa que aconteça em tela hoje em dia, talvez a segunda opção seja não os filmes, porque eu acho que os filmes agora já foram completamente substituídos pela Memorial Edition, que afinal de contas é a sua versão melhorada, e ela vai te mostrar o cerne desse mundo. Querendo ou não, a Era de Ouro, este flashback tão importante, é o que dita as regras, é o que muda tudo pro Guts. E nesta versão da Memorial Edition, embora não tenha destrinchando ali os elementos do passado do Guts, dele criança, como ele nasceu, o que ele passou com o seu pai, fica implícito toda a razão dos seus traumas, os seus problemas com toques no seu corpo de qualquer pessoa, especialmente no começo desse flashback, e a sua própria dificuldade de confiar nos outros. Eu indicaria que muitos de vocês começassem por este caminho. Neste caminho, vocês não teriam um maior desenvolvimento de uma personagem importante como a Rainha de Midland, não existe também o Apóstolo Wild, entretanto, aparece o Skull Knight no momento certo, com a importância certa, existem as consequências imediatas do tal aclamado eclipse, o que eu acho que é fundamental para dar um peso maior ainda para o que aconteceu e, de novo, definir os próximos passos e um gancho fundamental para a continuidade da história. Terminaram de 97, terminou, foi tão frustrante pra mim que eu tive que ler o mangá. Agora, pensando numa estratégia de marketing, talvez seja até bom, mas pra quem nunca teve contato com esse universo, se você tem uma dificuldade ou qualquer reticência, estranhamento com a arte que tá passando na sua tela várias vezes nesse vídeo do anime de 97, tente essa versão de 2022. Eu acho que ela é muito bem convidativa para o público, especialmente novo, completamente alheio a tudo que a gente tem de Berserk, e ela deixa com mais vontade de continuar. Aí no mundo perfeito, o que eu recomendaria para você? Começando pelo 97 ou começando pelo 2022, a não ser que você tenha amado demais esse mundo e queira ver as duas versões, o que eu também não acho de forma alguma ruim, inclusive no mundo ideal recomendaria, vejam os dois, comece pelo que você sentir mais afinidade, mas começando pelo 97 ou 2022, que eu, desculpa fandom, acho que realmente é uma questão mais de gosto, interesse e tempo do que qualquer outra razão preciosa que eu sei que muitos de vocês têm em relação à primeira adaptação, que também foi a primeira que eu vi. Aí você tem duas escolhas. Você pode seguir pro anime de 2016, 2017. A história em si é maravilhosa. A animação é catastrófica. As pessoas hoje, no momento atual, estão reclamando da terceira temporada de One Punch Man. Elas não sabem do que elas falam. Elas não sabem do que elas deveriam reclamar. Você não tem ideia do que foi a qualidade ou falta completa de qualidade da adaptação de 2016 e 2017. Movimentos robóticos, coisas travadas, traços terríveis, de novo, de uma arte que deveria ser magnífica ou uma tentativa
tentativa de ser magnífica, porque é assim que ela é em sua essência nas páginas. Mas eu assisti esse anime de 2016 e 2017, assisti. E ele, inclusive, mais uma vez, tinha trilha, abertura, musicalmente falando, perfeita. Afinal, é o mesmo compositor, inclusive, de outras versões de trilha sonora de Berserk, não tinha como ser diferente. Mas se você seguir por este caminho, de passar por 97, 2022 ou ambas as versões e entrar para os arcos novos de 2016 e 2017, você precisa ter na sua cabeça que você é uma pessoa que valoriza história acima de tudo. E que você tá com preguiça de ir pro mangá e você quer ver mais da animação. Então vá com toda a segurança e certeza de que você vai se divertir pela história, porque a animação, de novo, é o caos. Eu, como fã, que já li o mangá mais de uma vez antes dessa adaptação de 2016 sair, eu tive pra mim essa adaptação como um fanservice. Guilty pleasure, sim. Eu assisti com aquela culpa, porque era horrível, mas como fã, pra mim, que queria qualquer migalha, foi bom ver a animação, a adaptação de qualquer forma. Mas para um público, de novo, alheio a isso, que não tem ainda paixão por essa animação, continue se você conseguir ignorar completamente essa qualidade inexistente dessa adaptação em anime, que também é uma das mais fáceis de você encontrar. Se você não consegue, aí você tem uma missão fundamental, que é partir para as páginas do mangá. E aí o mangá, como é que começa? A gente poderia simplesmente encerrar esse vídeo dizendo começa do começo, do início. Mas eu sei que existem perguntas muito frequentes sobre essa leitura do mangá, principalmente para as pessoas que tentam ler pelas esquinas da internet. E eu sei que o mangá de Berserk físico, para além das questões de ser custoso, porque são muitos volumes e tem um preço que nem todo mundo consegue pagar, eu sei que as pessoas às vezes querem a facilidade. E na internet eles encontram uma numeração meio estranha, capítulos que começam negativos. E por que negativos? Como eu citei para vocês, ao começar a fazer esta adaptação, o Miura, ele percebeu que ele precisava voltar e explicar num flashback chamado de Era de Ouro, que foi 2 vezes adaptado em anime, e para começar este flashback, ele volta tudo. No mangá, portanto, o pequeno pedaço do espadachim negro, que funciona praticamente como um fast forward, né? Ele vai à frente da história e de repente a gente volta, esta parte ficou um pouco deslocada e, portanto, ela oficialmente não é numerada. Na internet, como precisa de uma ordem, eles costumam colocar esses capítulos como negativos, começando pelo -16, -15, -14, até chegar no -1, 0, e aí sim começar o capítulo 1 com o que a gente considera o arco da Era de Ouro, e dali pra frente vai seguindo uma linha cronológica normal, subindo até o capítulo 380 e tantos em que a gente tá até agora. Oficialmente, os primeiros capítulos, eles não são numerados, eles são situados por nomes do espadachim negro, da sua marca e depois uma série de capítulos sobre a vingança deste protagonista. Em volumes, o espadachim negro, este primeiro arco, está do volume 1 ao volume 3, no que as pessoas chamam no capítulo negativo -16 ao -9. A Era de Ouro vai do volume 3 ao volume 14, e no que as pessoas chamam de capítulo -9 ao 94. É uma longa trajetória, um grande flashback. A Torre da Convicção, que também foi adaptada, mas aí no anime lá de 2016, é o equivalente ao que foi contado do volume 14 ao volume 21, do capítulo 95 ao 176. E o último arco adaptado em animação lá em 2017, naquela animação meio complicada, o arco do Falcão Milenar, tá no volume 22 ao 35, o que equivale aos capítulos 177 ao 307 do mangá. Não é tão distante do que a gente tem hoje no presente do mangá. Então pensa que, de certa forma, cortando muita coisa, acelerando muitos fatos, com trancos e barrancos de animações complicadas, a gente teve até que um aceleramento importante com essa animação de 2016 e 2017, mas infelizmente numa qualidade que eu já escutei muita gente falando que começou Berserk por ali, o que cronologicamente nem faz sentido, mas não tem muito um aviso, né, nas plataformas, então acontece. E eles se afastaram, se assustaram, porque era algo horroroso, e realmente é. Muitos fãs de Berserk abririam esse vídeo e falariam pra vocês: vai pro mangá, nem assiste anime. O caminho de começar a Berserk é do primeiro capítulo e vai em frente, e continua até hoje sofrendo junto com todos nós que ficamos esperando entre atos novos lançamentos. Mas essa é uma resposta muito simples. Eu indico o mangá pra qualquer pessoa, mas eu sei que muitos de vocês não querem ir pro mangá. Eu acredito que vários entre vocês que estão me assistindo, apagou a luz como sempre,
que não têm amor por Berserk, não planejarão ir pro mangá tão cedo, mas talvez depois de assistir pelo menos uma das primeiras adaptações de 97 e ou de 2022, o amor por esse universo tão instigante, tão dramático e que te suga pra dentro dele com toda a curiosidade e sentimentos passionais que você desperta ao assistir, talvez isso te mova pro mangá. Por isso que eu acho que o caminho pra apresentar Berserk pra quem não conhece é: veja o anime. Veja qual estética te situa melhor. Você prefere uma história com um desenvolvimento maior de personagens, mas um pouquinho mais datada para algumas pessoas? Você prefere uma excelente adaptação também de 2022, mais compacta, apenas do flashback? Escolha a sua batalha. Se puder, veja as duas. Jamais comece pelo anime de 2016, 2017. Isso você não pode fazer. Agora, passando desses dois direto pro mangá ou com muita garra indo pelo 2016, 2017 também, depois leia o mangá. Dificilmente você não será tragado por essas páginas ao chegar nos pontos fundamentais dessas animações. Os animes não são o que a gente queria como fã de Berserk. Eu sei que vários de vocês diriam que todos são terríveis e eles não chegam aos pés do mangá, eu sei. Mesmo para quem assisti-los, e mesmo eu tendo situado vocês de qual adaptação, qual arco está em qual volume, qual capítulo, viu qualquer parte do anime, comece do comecinho do mangá. Capítulo negativo, capítulo não numerado, como você encontrar por aí. Mas leia, porque muito se perde e muito te acrescenta em narrativa quando você parte da animação e vai para o mundo do mangá. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas espero que este vídeo te ajude a entender um pouquinho do que a gente tem de material num geral sobre Berserk. Eu sei que são muitas coisas, eu sei que são muitos lançamentos, eu sei que não tem uma linha cronológica difundida, principalmente nas plataformas oficiais de streaming, para que você veja Berserk ali, tudo que já foi lançado de maneira consolidada, mas eu espero que este vídeo aqui te ajude a escolher a sua trilha e que no fim dela seja fundamentalmente, inevitavelmente, chegar nas páginas do mangá. Porque este mundo é como nenhum outro, e isso eu posso garantir. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que não tenha ficado tão longo quanto eu imagino que ele tenha ficado, mas se ficou, deixa o seu like para apoiar. Não esqueça de visitar a loja com estampas inspiradas nesse mundo de Berserk, loja.com.br/Gabi Xavier, e vejo vocês em todos os próximos vídeos desse canal. Tchau, tchau!